algumas coisas se impuseram na trajetória desse livro. Ele não era uma continuação do Na Minha Pele, ele era um livro que eu estava analisando muito o efeito da cultura durante a pandemia e como isso ajudou as pessoas a seguirem aquele momento tão difícil, né? Então eu estava fazendo um mapeamento de que práticas artísticas tinham na minha vida, mas que poderiam servir a qualquer profissional, em qualquer área. Chegou um momento, eu comecei a lembrar da minha mãe, que quando adulta, se estudando, ela começou a fazer teatro. E eu comecei a lembrar de que efeito isso tinha na vida dela. De uma vida muito dura ali, trabalhando de domingo a domingo como empregada doméstica, em situação que não era adequada, mas quando ela fazia teatro, a minha mãe brilhava. E aí, a ancestralidade foi colocando minha mãe devagarzinho na história. Teve um dia que eu escrevi um capítulo que foi muito doloroso e eu falei, não vou falar da minha mãe, porque no primeiro livro eu soneguei, porque eu não queria que as pessoas se desestimulassem. Só que aí não deu. Eu comecei a investigar mais essa mulher, quem ela é. E aí eu passei por um lugar que era após a dor. Não que ela tenha sumido, mas entender que a minha mãe não pode ser definida só por isso. Nessa relação do agora, que era muito concreto da pandemia, com o passado que vinha através da mãe, Sankofa se estabeleceu. Então os símbolos de Adinkra começaram a vir. E eu comecei a fazer uma brincadeira. De cada capítulo que eu tinha escrito, eu dizia assim, o que será que um símbolo Adinkra já disse sobre isso? O que é que a Adinkra já falou sobre beleza? O que é que a Adinkra falou sobre liberdade e emancipação? E estava tudo lá. Não estou inaugurando nada, os saberes estão todos lá, eles estão se conectando. E para finalizar, a parte mais linda é a capa. Porque a capa não era para ser isso. A capa era para ser o outro lado do meu rosto, para juntar na livraria e formar um rosto inteiro. A gente fez essa foto aí meio que para dar para a imprensa. Todo mundo achou linda, vamos nela, será? Mas aí vai perder a oportunidade do marketing, da pessoa juntar a capa no rosto. Aí eu chego numa exposição em Salvador, no Museu da Cidade, e tinha uma exposição temporária falando sobre a revolta dos malês e os malês e associando com o nosso tempo. E lá teve uma frase tão linda que era uma foto parecida com essa minha aqui, de um homem malê, e do lado estava dizendo assim, muita gente acha que a revolta dos malês foi uma derrota. A gente não pode contar essa história assim, porque foi a primeira vez que um grupo de pessoas negras se juntou para falar sobre liberdade e emancipação. Na verdade, é o começo da vitória.